a ideia do painel veio justamente de uma submissão do próprio Matheus, né? Que ele falou muito de saúde mental e na hora de escolher as palestras a gente viu e falou, cara, eu acho que isso daria um bom painel. Então, Matheus, se você quiser fazer as honras e falar um pouco, talvez dar o pontapé inicial nesse painel, a gente agradeceria demais mesmo. Bacana. Bom, queria agradecer primeiro a oportunidade que vocês me deram de estar aqui para falar com vocês, mesmo não tendo aceitado a palestra. Acho que é importante a gente trazer esse assunto à tona, né, independente da maneira que ele for ser feito. A ideia disso primeiro me surgiu quando eu estava estudando para pós, na matéria de visualização de dados, e eu estava procurando uns datasets para poder fazer visualizações de dados diferentes. Eu achei um dataset muito legal da OSMI, que eu não conhecia, que é uma organização sem fins lucrativos americana, que é justamente para falar sobre o assunto de saúde mental na área da tecnologia. Então, eu entrei nesse dataset, fiz todos os levantamentos de dados, de gráficos e tal, para poder fazer uma análise desses dados. E escrevi até um artigozinho no Medium sobre isso, porque eu achei muito interessante algumas coisas que não são muito comentadas, digamos assim, no nosso dia a dia. A gente fala muito sobre problemas de saúde físico, né, mas mental não tanto, e ultimamente, com a pandemia, isso tem crescido mais, essa conversa, porque com certeza a pandemia tem afetado muito a saúde mental de todo mundo. Temos dados que mostram isso, né, o boom que surgiu de plataformas online, digamos assim, de atendimento de terapêutico, né, de terapia e psicologia, algo que já existia, mas de repente isso ficou, por causa da pandemia, né, muito procurado. Eu mesmo comecei a fazer terapia por uma dessas plataformas durante a pandemia. Isso só mostra a necessidade da gente falar sobre esse tema e trazer esse tema à tona, né? Interessante, né? Porque até pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha essa acessibilidade, de uma certa forma, de poder fazer uma terapia online. Era tudo presencial, e aí o Covid acabou que mudou até isso. Estão se tornando mais frequentes a quantidade de profissionais que estão oferecendo esse tipo de terapia online, o que é muito legal, porque também quando você vai buscar uma terapia com um profissional, seja psicólogo, seja psiquiatra, o mais importante é aquele match que vai dar, né, entre você e a pessoa. Uma Sim. pessoa que pode ser boa para mim pode ser ruim para você, e vice-versa. Então é muito complicado isso. E eu acho que a Stephanie até pode ajudar um pouquinho nisso, porque ela trabalha na RH, já trabalhou muito aí na IBM, principalmente em termos de relações com as pessoas e tal. Stephanie, se você puder falar um pouquinho sobre você, sobre o que você faz. Claro. Em abril eu faço 15 anos de IBM. Eu comecei na IBM como técnica, trabalhava na área de infraestrutura, especificamente rede de computadores. Depois eu fui evoluindo na carreira e virei gerente de contas. Então eu tenho bastante experiência com a questão de saúde mental na tecnologia, porque eram muitos acionamentos, plantão. Como gerente de conta, eu era responsável pelos erros do time, né? Então era aquela temperatura alta o tempo todo. E aí, depois, como parte do meu plano de carreira, 3 anos atrás, eu passei a fazer parte do RH. E a minha primeira missão em RH foi cuidar de um canal de acolhimento de profissionais. E assim, esse acolhimento ele ocorreu ele ocorre, né, por N fatores, conflitos internos, externos com outras pessoas, ou algo fora da empresa que também está afetando o rendimento. Então, eu era aquela primeira pessoa de RH que acolhia aquele profissional e criava um plano junto com aquele profissional, um plano que aquela pessoa se sentia confortável e acreditava em seguir. Então, eu fiquei cuidando desse canal por mais ou menos 1 ano. E aí eu fui fazer parte do time de diversidade e inclusão, que é o time que eu trabalho hoje. E na IBM, além da gente fazer
cuidar da diversidade e inclusão em si, né, que é algo maravilhoso e que eu me encho de orgulho, a gente também cuida dos programas, das políticas de flexibilização vida e trabalho. Então, por exemplo, o programa Home Office é um programa que a minha área cuida. Então, acho que eu vou poder contribuir nas duas perspectivas, né, de funcionária de TI, na loucura, né, das demandas, e também como RH, dando o auxílio para os profissionais que estão passando por esse problema. Sensacional. E é interessante até que você falou sobre essa cultura e essa parte de diversidade, inclusive porque, até introduzindo um pouquinho, a Andresa, ela fez uma palestra ontem, justamente falando sobre racismo, falando sobre termos, como ainda é visto. Eu achei muito legal, porque você trouxe uns termos que a gente fala muito, e mesmo sem perceber, a gente continua falando e continua propagando. Eu trabalho em um e-commerce, e aí, há algum tempo atrás, a gente vê como foi essa mudança, né, esse banimento de termos como criado mudo. Porque até então a gente usa e fala, e está no nosso dia a dia, e a gente não percebe. Mas aí alguém para e fala, olha, não, se você vê historicamente, tem todo um porquê desse termo, desse questionamento. E é interessante porque nessa atualidade a gente começou a se questionar mais, começou a incluir um pouquinho mais. E, Andressa, se você puder falar também um pouquinho disso, fazer uma introdução novamente sobre você. Sim, prazer novamente estar aqui, né? Como eu já disse, para as pessoas que estão nos ouvindo, eu sou a Andresa, uma mulher preta. Tô com batom rosa, uma blusa rosa também, a parede no fundo metade branca, metade azul, tem uma plantinha no cantinho. Tô com o meu cabelo é afro e eu tô com ele pro lado, jogado de lado, e aí não sei se para você vai aparecer esquerda ou direita, mas imagina que ele tá jogado pro lado e ele tá bem volumoso, quase ocupando a tela toda aqui. Atualmente, né, eu estou em uma multinacional brasileira, atuando no aspecto de tech recruiter e recursos humanos, também voltado ali para a parte de diversidade, muito focada em pautas raciais, focada aí na inclusão mesmo dessas pessoas dentro dos times, dentro do mercado, e eu tenho muito para contribuir nesse aspecto, né? Falando pautada, né, como pessoa preta e trazendo também as dificuldades, seja de qualquer pessoa diversa dentro aí do mercado. Então, quando a gente fala, né, das dificuldades, dos percalços, o que a saúde mental fez com pessoas que nem esperavam a pandemia e pessoas que não estavam prontas para receber a pandemia. Então, acho que a gente vai comentar um pouquinho disso em horários bem diferentes e vai ser muito produtivo e divertido esse papo. Show. E é bem interessante que o Matheus até falou muito sobre como os problemas também acabam se iniciando durante a faculdade, né? Porque eu acredito que muito da pressão vem da faculdade, vem da sua graduação, talvez da sua pós, algumas vezes também da pressão de você precisar trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e você precisa fazer essa transição, e muitas vezes ter uma rotina muito pesada e algo intenso, né? Então, eu queria saber de vocês, pensando na pandemia, quais os principais fatores e principais recorrências que vocês viram no time de vocês, ou até mesmo em vocês mesmos, relacionados à saúde mental em si? Posso começar? A gente vai trocando, né? Para não parecer que eu sempre tô aqui passando na frente de vocês, mas podem ir. A gente tenta balancear isso. Bom, eu vou dizer que muito na minha vivência, eu era uma pessoa que não esperava algo do tipo, acho que ninguém esperava vir e durar tanto tempo, mas ainda tem um agravante que eu não estava preparada para o home office, né?
Então, é engraçado que o que a gente apelidou de home office não é o home office, né? Que as pessoas têm muito esse contexto de, ai, nossa, tô trabalhando home office. Não, é completamente diferente quando a gente pensa na realidade de outras pessoas. Então, no meu contexto, né, eu não tinha um local ali planejado e preparado para o meu trabalho. Eu, assim, tinha uma dificuldade muito grande de desatrelar o trabalho que eu estava realizando da minha hora de dormir. Afinal, o mesmo lugar que eu trabalhava era o que eu dormia, e aí virava aquela bagunça. A invasão do espaço da minha casa e dos meus pais. Então, no momento em que eles tinham toda a liberdade para conversar, rir alto, falar alto dentro de casa, porque eu estava ali trabalhando, não tinha ninguém para trabalhar, eu apareço falando para eles: "Shh, não faz barulho, porque eu estou trabalhando, né? Então vocês precisam falar baixo dentro de casa, não pode falar muito alto." E aí, aquela rotina, né, que você tinha acaba não conseguindo ser adaptada. E aí você entra nas redes sociais, você vê as pessoas postando: ai, a pandemia tá incrível, nossa, maravilhoso o home office, fiz aí 60 cursos, já virei um guru da meditação, e as pessoas falando: gente, eu emagreci 20 quilos, minha alimentação melhorou muito. E aí eu quase entrei em colapso, porque eu falei assim: gente, eu acho que esse pessoal não tá vivendo onde que eu tô, porque eu tô surtando com esse negócio, assim, eu não aguento mais. Se falarem para mim que eu posso voltar para o escritório hoje, eu volto, e eu prometo, assim, que eu não vou reclamar mais de pegar 2 ônibus para ir até o trabalho, eu vou estar muito feliz com isso, mas eu só quero voltar para o escritório. Então, foi uma agonia muito grande, assim, que atrapalhou e muito meu gerenciamento de atividades, o meu comportamento mesmo. Era uma irritabilidade muito grande por coisas pequenas, porque estava tudo ali condensado no mesmo lugar. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu comecei a me acalmar um pouco mais quando eu comecei a me analisar. E olha que eu atuo no RH. Eu não sou psicóloga, mas eu atuo no RH. E aí tem mais um peso, né? Que é o peso de ser mulher, de querer dar conta de tudo. E aí é o peso de ser mulher querendo dar conta de tudo, atrelado ao fato de ser uma pessoa preta. E aí você fala: caraca, se eu não fizer tudo, eu vou ser demitida. Eu não vou conseguir ali prosseguir no meu emprego, atrelado a um outro fato de que não adianta você fazer terapia, porque toda a sua família vai precisar nesse momento. Então, é algo que, assim, me deixou bem extasiada em muitos aspectos, e aí eu fui me recuperando de acordo com as sessões de terapia, e eu sei aqui, gente, que muita gente não tem oportunidade de fazer, por isso que é tão importante ter uma rede de apoio, porque até chegar no fato de vou persistir na terapia, eu tive muita conversa, muito papo, muita gente falando comigo: fica tranquilo, eu também estou passando por isso. Então, eu ouvi um podcast que faz muito sentido, que é do Bom Dia Óbvios, que ele fala o quanto a procrastinação ela diz sobre você. E isso tem muito a ver com a pandemia, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Então, recomendo aqui para quem tá ouvindo, que já é assim, tira, sabe, muita coisa das costas, muito peso das costas de achar que você é incapaz, e é isso. Bacana. Eu sempre falo isso também, que a Andressa falou, que a gente não está numa situação de home office. A gente está numa situação pandêmica que força a gente a trabalhar em casa. E eu não posso pegar o meu notebook para um outro lugar, para um coworking ou para um café, ou enfim, ou até ou tipo até para casa de alguém, sei lá, casa dos pais, por exemplo, porque tem um risco de eu contaminar alguém, de eu no caminho, no trajeto, pegar alguma coisa. Então a gente não está numa situação de home office, né? E muita gente não estava preparada. Eu acho que quase ninguém estava preparado. Só estava preparado para o home office quem já trabalhava de home office. Quem não trabalhava de home office não estava preparado para isso, porque nunca trabalhou de home office. Ou pelo menos fazia uma ponta ou outra de vez em quando, que uma vez ou outra dá para você aguentar ali sem um lugar específico para isso. Um diazinho ou outro. E tem a situação do ambiente, que
talvez não esteja preparado, que era o meu caso, eu não tinha onde fazer, não tinha um escritório, nada assim para fazer home office. E também tem a questão de que tem pessoas que não têm, por exemplo, têm filhos em casa, e as escolas estão fechadas, e aí tem que conviver com isso. Muitas vezes, nas reuniões de trabalho, eu escuto os filhos dos meus amigos de trabalho, e é isso aí, assim, tem que conviver com isso, não só os pais, mas quem está trabalhando com os pais também tem que conviver com isso. Acho que complementando também, além dessa, eu compartilho da questão de você confundir no seu espaço o seu tempo de lazer com o seu tempo de trabalho. No meu caso, eu moro sozinha, isso contribui para eu trabalhar mais. E complementando também, é uma época em que muitas pessoas estão sofrendo. Acho que todo mundo conhece uma história triste, ou teve em algum momento da pandemia algum grande amigo ou amiga, algum familiar sofrendo, né, com a doença. E é um cenário muito complicado. Então, na posição que eu estou cuidando de 8 pessoas, né, 8 pessoas trabalham comigo no dia a dia, e assim, muitas em grupo de risco, era uma preocupação muito grande, porque tem a cobrança do negócio, nós temos as nossas metas, as nossas entregas, mas ao mesmo tempo, como gestora, fica aquele ponto, né? Será que a pessoa está bem? Será que a família dela está bem? E a gente tendo que coordenar tudo ao mesmo tempo, eu acho que eu posso afirmar com segurança nesses quase mais de 1 ano e meio, né, que a gente está nessa situação de confinamento, nenhum de nós 100% de março do ano passado até agora. Cada um teve as suas próprias crises, as suas próprias evoluções. Tem gente que está lidando ainda com essas dificuldades. Então, é um momento realmente, como o Matheus e a Andresa mencionaram, né, daquela confusão, e agora mudou tudo. Antes eu ia para o escritório, agora eu tenho que resolver minha vida em casa. Muitas pessoas não tinham nem um pacote de internet suficiente para trabalhar de casa e tiveram que se virar, comprar mobiliário, enfim. E as empresas também não estavam preparadas para ajudar os funcionários nisso. E a questão pessoal que eu comentei. Então, é realmente um cenário bem propício para questões mentais, né? Tem tudo favorável para a gente surtar, literalmente. Eu acho que o que é interessante, que a Andresa até chegou a mencionar, é essa pressão que a gente tem justamente na pandemia, por sempre estar fazendo algo, sempre melhorar, sempre fazer curso. Eu não vou mentir, eu peguei 1000 cursos para fazer, 1000 coisas para fazer, tanto em projetos quanto eventos e tal. E você vê muito disso nas pessoas, né? Mas tem uma hora que você para e pensa, até que ponto isso é saudável, sabe? Tem muita gente que fala, olha, eu não estou mais gastando 1, 2 horas, 3, sei lá quantas horas nessa transição da minha casa até o emprego. Então, eu posso fazer isso e eu deveria fazer isso. Então, acho que da sociedade, e até mesmo, como a Andresa falou, dos amigos, dos colegas, vem muito essa pressão de, se você eliminou todo esse trajeto que você faria diariamente, como que você está melhorando a sua vida, como que você está melhorando essa qualidade da sua vida, aprendendo coisas a mais e sempre melhorando suas habilidades, né? Vocês veem, assim, no time de vocês, na vida de vocês, essa pressão, tanto por amigos quanto por empresas, de você nunca estar parado, de você sempre estar estudando, ainda mais nessa pandemia. Como que vocês estão achando isso aí? Bem, eu mesmo comecei a minha pós durante a pandemia, né? Então, sou suspeito para falar. E eu me cobro muito, eu comento muito. Eu tenho 2 amigos que estão fazendo pós também, na pandemia, e eu vivo comentando com eles, tipo, caramba, essa semana não fui produtivo na pós, não avancei em nada. Aí faz um cronograma, não, agora eu vou fazer tantas aulas assim, hora tal, dia tal, hora tal, toda semana. Aí, às vezes, muitas vezes não rola e fica aquela cobrança, autocobrança de caramba, não fiz, devia ter feito. E, assim, é difícil lidar com isso.
Fora a pressão do trabalho também, né? Porque a gente tinha pegado um dado aqui que uma dessas plataformas de psicologia online levantou o fato de que 18% dos clientes deles são da área de tecnologia, que é o maior número deles. E a gente tem visto uma demanda na área de tecnologia muito grande. Muitas vezes a nossa equipe está sem gente, sai alguém e tem que repor e estava fazendo alguma coisa importante e agora tem que assumir, tem que dividir esse trabalho com todo mundo. Então, tem todas essas questões também que potencializam isso tudo. Caso eu aproveitei para concretizar, tinha um plano no papel que era melhorar meu espanhol, que é necessário na minha função, e eu ficava postergando por conta do deslocamento. Falava, não, mas vou demorar muito, agora eu tenho esse projeto, agora eu tenho isso, tenho aquilo. E aí eu aproveitei e estou fazendo online, comecei bem no começo da pandemia, e por conta dessa facilidade, porque assim, eu venho de uma empresa que já tem uma cultura de home office, então as pessoas já fazem reunião por vídeo, então assim, a questão maior foi a gente ficar forçado a ficar em casa, mas as pessoas já tinham, a maioria das pessoas já tinham esse costume. Só que fora isso não acontecia. Então, com a adaptação de todo mundo, até para o ensino, né, para mim possibilitou, então, estudar bastante espanhol, me dedicar bastante. E um outro ponto também, além do estudo, mas que ajudou muito na minha saúde mental, foi poder para fazer atividade física. No começo, com tudo fechado, e depois teve a segunda onda, é mais difícil, porque você tem que encontrar forças para fazer na sala de casa com o que você tem. Mas assim, eu encontrei um valor muito grande nisso, sabe? De literalmente desestressar, liberar aquele estresse que eu tava, e para mim se tornou algo essencial, assim, para me manter sã durante esse período, e tenho certeza que vou manter até quando a gente voltar para o escritório, porque é algo que me fez muito bem. Bom, trazendo aí do meu aspecto, eu iniciei, assim, eu sou muito a pessoa da organização, então eu iniciei a pandemia com a lista de cursos, eu tinha uma planilha de cursos que foi um boom, né? Muito curso gratuito, e você ficava, meu Deus, qual que eu faço, quantos certificados eu vou ter no final dessa pandemia. E aí eu vi as pessoas postando, né? Aí fiz vários cursos, nossa, que perfeito, isso e aquilo. E aí eu comecei a me analisar e pensar o quanto isso impactaria na minha saúde, porque e isso me gerou um gatilho muito grande de procrastinação, porque a procrastinação ela vem muito desse medo, né? Ela tem do medo de algo, e nesse caso era o medo de errar e de não fazer o curso perfeito como as pessoas estavam fazendo. Então, isso começou a incidir ali diretamente na minha saúde. E eu falei, caraca, o que eu preciso fazer nessas 2 horas que eu economizei de tempo para ser produtiva? E aí eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Tomei uma decisão e fui dormir. E eu falei, olha, quer saber? Eu vou dormir, porque eu tô com sono atrasado desde 1995, porque é aquela vida de quem estuda e trabalha sabe, estudava e trabalhava, que graças a Deus já me formei, mas eu não sei como eu aguentava, eu dormia cerca de 3 horas por noite, eu de verdade não sei, para conseguir conciliar tudo. E aí, no momento onde eu tenho a oportunidade de cuidar mais de mim, eu fico o tempo todo pensando como eu posso melhorar e evoluir profissionalmente. E aí, o que serviu muito para mim foi me analisar no aspecto de, beleza, eu vou fazer esses 500 cursos aqui, mas o quanto isso vai impactar para mim, para minha carreira e para minha felicidade? Porque a gente está sempre querendo chegar mais alto, chegar em algum lugar. Mas chegar naquele alto vai te fazer feliz? Ou talvez seja melhor você curtir um pouco aqui a jornada para depois alcançar o alto, sabe? E foi o que eu decidi, não estou falando o que é certo, tá?
que é certo, que é a verdade absoluta, que todo mundo precisa fazer isso, mas foi o que eu decidi. Eu falei, caraca, não adianta eu não curti fazer vários cursos agora nessa loucura de pandemia, e aí eu não consigo falar com os meus pais, que é um privilégio que eu tenho por estar em casa. Então, eu não consigo falar com os meus pais, eu estou estressada demais para falar com a minha irmã, eu não consigo parar e rir de um vídeo de gatinho, eu não consigo fazer isso porque eu estou muito condensada ali no aspecto de precisa evoluir, e aquilo estava me sufocando. Então, o que eu falei foi simplesmente, gente, não vou fazer, tá? Aceitem, eu não vou fazer. A hora que me der vontade, eu vou iniciar o curso e tal, mas vai ser no meu tempo, não vai ser para postar para vocês e tudo. E é isso, sabe? Tanto que um desabafo que eu fiz no LinkedIn falando: temos 6 meses de pandemia e que bom que eu não virei nenhum guru da meditação, não fiz 60 cursos e tal, e tá tudo certo na minha vida. Foi assim, um textinho pequeno que deu mais de 200 mil visualizações, das pessoas concordando e falando, é isso mesmo, eu me identifiquei, eu falei, ai, encontrei meu clã, sabe? Eu acho que é muito também, que você falou da quantidade de cursos, do porquê que você está fazendo isso, né? Porque, assim, se você, no início da pandemia, realmente teve aquele boom de cursos gratuitos, aí a pessoa sai pegando um monte de curso gratuito, mas talvez não para analisar por que que eu tô pegando isso tudo de curso gratuito. Isso tudo vai realmente agregar alguma coisa na minha carreira, eu vou precisar disso aqui algum dia, é muito situacional, eu não posso fazer um de cada vez, vai dar tempo de eu fazer isso aqui tudo. Esse problema da procrastinação eu tenho muito também, me identifiquei muito com a Andressa agora, porque eu também faço muito isso, eu tenho um modus operandi de pensar muito, muito, muito bem antes de fazer, porque tem que ser perfeito. É muito difícil para mim trabalhar o feito é melhor do que perfeito. Então, desde alguma tarefa a planejar alguma tarefa minuciosamente para não sair dos planos de jeito nenhum. Um pouquinho dessa mania de controle também, que eu tenho que trabalhar. Desde tarefas simples, sei lá, comprar uma passagem de, tipo, será que esse dia é o melhor? Será que esse horário é o melhor? Aí ver outro horário, ver todos os dias possíveis de horário para ver qual é o melhor, porque só vou comprar, só vou passar o cartão quando tiver certeza que é a melhor opção do mundo inteiro. É muito disso também. Eu pensei na minha pós já tinha muito tempo, antes de começar ela, eu estava pensando no que ia fazer, e eu demorei muito para começar a fazer a pós, porque eu ficava nessa dúvida de será que essa é a melhor pós? Será que é exatamente isso que eu devo fazer? E pensa numa opção, pensa na outra, e pensa onde é que vai ser, se vai ser AD, se não vai ser AD. É muito dessa insegurança atrelado também ao trabalho, né? Porque aqui a gente está falando do pessoal ainda. E aí, quando a gente atrela tudo isso, junta, né? Faz aquele junta de tudo. Se você não parar um pouco, respirar, se analisar e respirar de verdade, porque eu percebi alguns meses atrás que eu não respirava, porque eu não conseguia respirar. Se você não parar respirar de verdade, você surta, sabe? Porque é isso da sua casa, da sua vida pessoal, atrelado ao: será que meu chefe sabe que eu estou trabalhando? Será que se eu não bater ponto, o que ele vai pensar de mim? Ai, meu Deus, bati o ponto 5 minutos antes. Mas será que ele sabe que eu trabalho o dia todo? Porque eu estou saindo do trabalho agora. E quando era no escritório, ele me via saindo, mas ele também me via trabalhando. Mas será que eu sou bom ainda? Porque a minha produtividade caiu. Ai, meu Deus, o que aconteceu comigo nessa pandemia? Eu acho que eu perdi o fio da meada, que eu não sei mais fazer o que eu fazia antes. Quando, na verdade, a gente está vivendo ali uma crise sanitária muito grande, que, inclusive, nós temos um novo... Como que fala, gente, para doença? O novo variante, isso, obrigada. O novo variante para essa doença, e nós já temos na OMS algo registrado que a gente chama de fadiga da pandemia. É algo assim, sabe? Fadiga proveniente da pandemia. Se até a OMS está criando ali um termo para reconhecer que nós estamos doentes
e que a gente não está suportando, que a gente não está aguentando, quem sou eu, mera mortal, para falar? Estou aguentando tudo, e isso não me afetou, sabe? Porque se a OMS criou um termo para isso, é porque ela sabe que isso está afetando as pessoas. Então, é parar e pensar um pouquinho no que dá para retirar para que você consiga respirar e desafogar, sabe? Tenta não retirar o emprego, porque ele é importante nesse momento. Mas se o emprego estiver te fazendo muito mal também, é melhor a sua saúde do que o emprego. Porque senão você vai ficar empregada e comprando remédio com o seu salário. Aí não vai fazer sentido. E muitas vezes, às vezes o emprego está trazendo uma situação de pressão, mas uma conversa com o líder, com o superior, para entender quais são as prioridades, o que eu devo entregar, porque muitas vezes, como o Matheus e a Andresa mencionaram, a gente cria situações de conflito e são tão complexas que a gente não consegue sair. A gente na empresa teve um café segunda-feira com a Monja Coen, e foi muito interessante, porque ela falou muito sobre o descanso. E a gente não se permite descansar. Então, a gente tem o nosso horário de trabalho, que a gente se cobra fazer mais, porque, como a Andresa falou, a gente tem que mostrar que a gente está ali, engajado, trabalhando. Depois que a gente para de trabalhar, a gente está pensando no trabalho, está fazendo um curso, ou está lendo alguma coisa que a gente vai usar para o trabalho ou para um curso. Então, assim, a nossa cabeça, ela não para. E para vir um burnout ou qualquer outra doença, é muito fácil. E a Monja Coen falou muito dessa questão do descanso, da gente se permitir, num horário do dia, no horário de trabalho, por exemplo, em parar e a não fazer nada. Ia respirar, ia fazer algo que a gente gosta, e sentar um pouco no sofá e mudar os ares, porque senão a gente precisa desse tempo até para dar um reset na nossa cabeça. É a mesma coisa quando a gente faz... Agora tá bem difícil, né? Mas quando a gente faz alguma viagem, alguma coisa que a gente muda completamente o ambiente, a gente volta com a cabeça muito diferente, muito mais leve. Então, é interessante no dia a dia, que nem, por exemplo, a Andresa falou, de conversar com os pais, de conversar com a irmã, às vezes é uns 5 minutos, que antes a gente fazia durante o trabalho. Você vai no banheiro, você encontra alguém, você vai pegar um café com uma pessoa, vai almoçar. Então, é mais difícil fazer isso de casa, mas tem como. Por exemplo, teve uma época da pandemia, quando eu vi que o negócio ia longe, que não iam ser 3 meses, né, como a gente achava, eu me forçava a sempre marcar almoços virtuais com pessoas queridas, tanto do trabalho quanto de fora. Então, a gente marcava e eu marcava na minha agenda. Então, eu tenho 1 hora de almoço, a gente viu o horário que ficava bom e abria, né, o Zoom, o WhatsApp, o que a pessoa usava, e eu almoçava com a pessoa, batendo um papo. Nossa, para mim foi tão bom, assim, porque eu saía um pouco daquela rotina e lembrava da época que eu estava no escritório, que para mim, assim, eu tô como a Andresa, o Matheus também tá assim, eu não vejo a hora de voltar. Para mim é muito importante, assim, o contato com as pessoas. Então eu tentei fazer isso como uma fuga mesmo, né? Uma mudança de ares, e ajudou. Não resolveu, mas ajudou muito. Sim. Eu tô igual o Matheus. Quando começou a pandemia, eu tava mais de boa, e daí eu disse assim, eu tô com muito tempo livre. Então, eu vou fazer a pós que eu queria. E comecei. Aí eu comecei a pós, no mês que eu comecei a pós, estava com trabalho, né? Tudo já vindo o tempo inteiro. Começou a vir trabalho mesmo, da empresa, enxurrada, assim. Começou um outro trabalho que eu presto serviço por fora, mas eles jogaram assim de balde, né? Tem tudo isso aqui para fazer. Aí eu comecei a acumular o serviço da empresa, serviço extra, após, acumulou tudo ao mesmo tempo. E eu comecei a não conseguir fazer as coisas que eu gostava de fazer. Seja parar um tempo para jogar o videogame, seja, sabe, até para sair na rua da casa. Eu dizia para a mãe que eu não via mais nem a rua da minha casa, lá da casa da mãe. Não sabia mais nem o que era sair na rua. Daí eu comecei e começou aquilo lá, a minha rotina era ficar na minha mesa, para comer muitas vezes já trazia tudo para ficar ali, e eu vi que começou a acumular tudo, né? Comecei a parar para ver o que eu estava, né, atordoada também com tanta coisa. Foi assim, fim do ano.
Eu disse, meu, eu não aguento mais. Aí eu comecei a me olhar também, eu vi que eu tinha engordado. Só para vocês terem uma noção, tá? Alguns anos atrás eu fiz bariátrica. Então, quando eu vi que eu tinha engordado, eu disse, meu, daqui a pouco eu vou voltar ao peso que eu tava. Não posso. Aí comecei a correr atrás, fazer tratamento, conversar com psicóloga, com tudo. Aí hoje até a psicóloga falou para mim, tá, tu já voltou para alguma atividade física presencial? Daí eu disse, não, ainda não. Ela, não, mas eu não tô querendo saber se tu tem tempo ou não. Tu tem que voltar. Eu, tá. Tá, vou voltar. Mas assim, comecei a entrar num estado que eu nem parava para fazer mais nada que era importante para mim, né? Sim. É E complicado. essa questão da saúde mental, ela é tão relevante, tão importante, que quando você consegue se observar, você também começa a observar o outro. Isso ajuda como um todo, assim. Porque quando você começa a ter algo bom para ti, você também quer isso para as pessoas, e aí você começa a dar conselhos. Então, Matheus, assim, faz isso, olha, bloqueia sua agenda para você almoçar, faça isso, faça aquilo. E aí vem muitas pessoas falando, mas nossa, eu tô numa pandemia, eu tô muito cansada, mas meu chefe não me ouve. Mas você já trouxe o seu chefe para a sua realidade? Porque a mesma pandemia que você está passando, ele também tá, sabe? Sua gestora, seja quem for. Eu não sou liderança, tá, gente? Então, não estou aqui para defender as lideranças. Ai, minha liderança me deixa doente e eu tô aqui defendendo. Não é isso, sabe? Eu não estou aqui falando isso. Eu estou falando que é importante você observar também as pessoas do seu ciclo, né? Tentar entender as pessoas que estão ali ao seu redor. Porque, às vezes, quando você está ali, nossa, meu chefe não me entende, mas às vezes ele perdeu a mãe e você não sabe. Às vezes ele está num momento tão difícil quanto você. Então, traz o chefe aí para o seu, né, pro seu momento, traz sua gestora para o seu momento. Fala, olha, vamos fazer um café virtual? E aí, nesse café virtual, vocês falam, nossa, como é aí na sua casa o home office? E aqui na minha casa é assim, porque às vezes a pessoa tá ali, ela mora na Zona Sul, e aí você mora na Zona Leste. É completamente diferente. Então, meu home office é tranquilo, eu como na frente do computador. Esse é o problema da pessoa. E aí o seu problema é você não consegue trabalhar porque a sua rua é muito barulhenta. Então, são problemas diferentes. Que se você não falar para a pessoa, ela nunca vai saber porque ela não vive a sua realidade. Então, é muito importante essa questão aí de falar o que você está sentindo, falar sobre os seus sentimentos, principalmente na pandemia. Então, era o meu principal problema, assim, uma rua muito barulhenta e a internet não ficava instável, porque o meu bairro não, a internet não ficava estável, porque o meu bairro não estava preparado para receber esse tanto de gente em home office. Então, eu não tinha, assim, uma internet que dava para trabalhar. Enquanto isso, os meus colegas estavam cansados porque, sei lá, nossa, preciso dividir o meu quarto com meu irmão agora. Então, são problemas diferentes, que não minimizam o problema de ninguém, mas são diferentes. Então, é importante conversar, se analisar e analisar o outro, né? Então, tem muito isso da questão da saúde mental. Outra coisa interessante que eu acho é que, e eu acho que todo mundo aqui mencionou um pouquinho disso, mas é a urgência que isso ocasionou nas pessoas, né? Parece que você tem que estar sempre livre. Se alguém te manda uma mensagem, você precisa responder na hora. Se você não responder no mesmo minuto, a pessoa já vai te cobrar alguma coisa. E você não tem tempo. Como vocês falaram, muitas vezes a gente está almoçando na frente do computador e respondendo coisas. Eu recebo muitas mensagens, até do trabalho, durante o almoço. E eu acho que vocês também, não só durante o almoço, mas sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai te mandar uma mensagem 10 da noite, 11 da noite, talvez. Como que vocês estão lidando com essa urgência que todo mundo tem de você precisa estar disponível o dia inteiro, 24 horas, 7 dias por semana, porque você está fazendo home office, como a gente disse, então é obrigatório você estar disponível, né? O que vocês acham disso? Bem, eu acho que a primeira coisa é setar um horário de trabalho. Eu trabalho da hora tal até a hora tal. E, assim, na medida do possível, você
dizer não, aprender a dizer não. Não, olha, eu não vou responder isso agora. Até para você mesmo, tipo, não, eu não vou pegar no celular e responder isso agora, porque não tô no meu horário de trabalho, vou responder isso amanhã. Porque às vezes a pessoa não manda para você a mensagem, não é nem na maldade de tipo, eu vou fazer ele trabalhar agora, como eu sou malvado. É uma questão de, tipo, às vezes o horário dela é diferente do seu. Você trabalha Tem muitas empresas que têm horário mais flexível, né? Então, às vezes você trabalha de 8 às 5 e tem gente que trabalha de 10 às 7. Se a pessoa te manda a mensagem dela às 7 horas, ou porque naquele dia ela começou a trabalhar mais tarde, sei lá, porque foi tomar vacina, e mandou a mensagem para você 9 horas da noite, ela não quer que você necessariamente responda aquela mensagem 9 horas da noite. Às vezes é um aviso, às vezes é para não esquecer no dia seguinte. E você tem que também levar isso em consideração e dizer não para você mesmo. Tipo, não, eu não vou pegar no celular agora e responder isso, amanhã eu respondo. E é importante realmente não responder, porque senão você acaba criando uma rotina. Então, por exemplo, se a sua liderança sempre te acessa às 10 horas da noite e você responde, o dia que você tiver, desculpa o português, de saco cheio e não responder, nossa, mas que horror, a pessoa não me respondeu. Então, a gente, na medida do possível, né, a gente conhecendo as pessoas que a gente trabalha, a gente vai criando limites. Por exemplo, eu vim de uma situação, quando eu era da TI, que eu recebia stand-by, eu fazia plantão, então eu era obrigada a responder. E aquilo lá era muito estressante, porque era direto, né? E agora que eu não tenho isso, né, que eu não estou fazendo um plantão para a empresa, eu acho que existem várias formas de você responder ou até ignorar, né, como não ignorar, mas responder depois, como o Matheus sugeriu. Mas às vezes você fala, olha, eu não consigo me conectar agora, amanhã de manhã eu vejo para você, tudo bem? E aí, conforme você vai respondendo dessa forma, a pessoa já vai falar, nossa, eu nem vou chamar, por exemplo, a Milena, porque eu sei que agora ela não vai conseguir fazer. Ela vai fazer amanhã de manhã. Então, é muito da gente colocar os limites. É difícil, eu sei que tem cargos, lideranças e lideranças, não existe uma receita que todo mundo consegue seguir, infelizmente. Quem dera se fosse, né, mais simples assim. Mas a gente vai. O primeiro não que a gente fala é muito mais desafiador. Que a gente fala e já fica assim, nossa, não, mas será que eu vou perder meu emprego? Será que outra pessoa no meu time vai fazer, vai responder, e aí eu vou me prejudicar? E aí vem um monte de neura. Mas conforme a gente vai colocando, é difícil, mas a gente vai se habituando a fazer isso, a colocar limite. E a gente trabalhando bem no nosso horário de trabalho, tá tudo bem. Tá tudo certo, porque aí a gente fazendo isso no nosso horário de trabalho e descansando no nosso horário de descanso, ou estudando e fazendo alguma coisa que a gente gosta, a gente vai estar bem no outro dia, sei lá, 9 horas, 8 horas, para poder começar o trabalho. Se você não tem essa pausa, a gente é difícil até raciocinar, ter ideias, responder da melhor forma possível, porque a gente está ali só despachando, né? Tirando a frente. Então, quando a gente tem a entrega realmente, está com a cabeça boa, tem muito mais qualidade. Sim, com certeza. Eu falo que eu sou uma pessoa de sonhos simples. Meu sonho é desinstalar o WhatsApp. Sim, é o sonho da minha vida, sabe? Porque é mensagem chegando o tempo todo e tal. Agora tem aquela coisa maravilhosa, né? Entre aspas, que você arquiva a pessoa e ela não sobe quando ela te responde. É pior ainda, que você vê a pessoa está arquivada há 4 meses, te respondeu e você não viu. Bom, eu tento definir limites também. Então, eu aprendi assim uma dinâmica que eu levo para a vida, que sempre que eu vou tomar decisões ou responder algo ou fazer algo para alguém, eu sempre tenho um papelzinho, né? Hoje ele não está aqui, não sei onde está. Fica escrito no post-it: sim de um lado e não do outro. Então, sempre que você vira uma decisão para você, você tem que pensar no impacto daquilo vai causar, que aquilo vai causar. Então, por exemplo, se a Stephanie me pede algo, e aí, Andresa, você pode me responder 10 horas da noite? Eu pego meu papelzinho, olho para o meu papelzinho. E aí eu vou virar o sim para a Stephanie, que eu posso responder ela
10 horas da noite. Mas o não, ele vai estar virado para mim. Então, toda vez que eu digo sim para a Stephanie, eu estou dizendo não para mim. E quando eu digo sim para mim, eu digo não para a Stephanie. Isso quer dizer que eu não vou conseguir atender todo mundo. E por isso eu preciso balancear as coisas. Então, Stephanie, não vai dar nesse momento, não consigo. Olha, pode ser outro momento? Porque agora eu tô fazendo nada. Entendeu? Assim, e não se justificar tanto, porque você não precisa. Então, Andresa, o que você está fazendo agora? Você pode me ajudar? Eu estou ocupada. Deitada no sofá. Nossa, Andresa, mas você não está fazendo nada. É o meu nada, gente. Sabe? É o meu fazer nada. Então, isso é muito valioso para mim. Mas você está vendo o vídeo no TikTok. Só de lembrar, eu já começo a rir. Porque é o meu momento, assim, de ver as pegadinhas ali no TikTok, de ver umas receitas que dá super certo no TikTok, quando eu vou fazer, fica um horror, de ver uns negócios que eu morro de rir, assim, de besteira, mas é o meu momento, sabe? É o meu momento de felicidade, de serotonina. Então, aprenda a dizer sim e não para as pessoas. Dizer não para as pessoas é muito mais difícil. Mas quando os efeitos de você dizer não para você são muito mais, como que eu posso dizer, difíceis no seu corpo e na sua mente. Então pensa muito nisso, né? O quanto você diz sim para as pessoas e o quanto você diz não para você. Acho que é algo para se refletir. E isso acho que é válido também, não só quando nos chamam fora do nosso horário de trabalho, mas às vezes isso acontece muito com o meu time. Como a gente suporta a empresa inteira, as pessoas ficam acessando. Você pode me passar isso? Você pode me ajudar com aquilo? E a tendência é a gente, não, claro, só um minutinho, e ficar polvo, né? Tentando ajudar todo mundo. E é importante a gente saber o que é mais importante naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou concentrada fazendo uma atividade, sei lá, vou inventar alguma coisa, estou fazendo uma planilha e eu preciso entregar essa planilha no final do dia e ela é super importante para o negócio que eu trabalho, se vier alguma solicitação antes, ou eu deixo para responder em seguida, ou se eu acho que eu vou demorar muito para responder a uma pessoa que precisa daquele retorno, eu falo, olha, agora eu não consigo. Eu respondo para você, eu te mando amanhã de manhã, tudo bem? Agora não dá. Aconteceu isso até segunda-feira da semana passada. Eu estava puxando umas métricas de diversidade da empresa e são umas planilhas assim imensas, de 30 mil linhas, e aí trava tudo e não tenho o que fazer. E aí apareceu uma gerente. Eu preciso dos dados das pessoas com deficiência para amanhã, 8 horas da manhã. E era à noite, eu estava fora do meu horário de trabalho fazendo essa planilha, justamente porque trava tudo. Eu tinha me programado para fazer isso, eu tinha escolhido fazer isso no momento mais tranquilo. E aí eu falei para ela, olha, você me desculpa, quando for assim, me chama uns 2, 3 dias antes. Você me chamou no dia 15 do mês, que é o dia que eu estou rodando as métricas. Eu não posso fechar. Eu até pensei, será que eu fecho a planilha e abro a planilha dela e depois eu começo tudo de novo? Aí eu dei uma volta em casa, peguei uma água, fui no banheiro, respirei e falei, quer saber? Não. Eu não vou fazer isso, porque senão outras pessoas vão fazer, e aí eu mandei para ela, vou ter que mandar para os outros. E aí eu recusei, ela se virou ali com o que ela tinha e deu tudo certo. Ela até tinha pedido para uma outra pessoa me chamar para ficar 2 me cobrando, e eu consegui, depois deu uma paz, assim, eu falei, nossa, rodei o meu reporte, tranquila, e ela se virou com o que ela precisava. Agora ela sabe que se ela precisar dos dados, novamente, ela vai ter que se programar, até porque a reunião não foi agendada naquele horário, ela já sabia, né, que ela tinha que apresentar aquele número, e ela vai se programar e me chamar num tempo hábil. Mas é difícil. Nem sempre dá, mas eu Fica a convido dica vocês para a a pessoa tentarem. aí, Isso. se ela estiver assistindo. Quem sabe? A gente está com uma pergunta bem legal aqui no chat do Pavel. Ele está perguntando que conselho que vocês dão para os profissionais da área que estão enfrentando algum desgaste mental elevado nesse período de pandemia, né? Eu acho que o primeiro, se possível,
procure ajuda, porque é difícil para a gente que não somos profissionais da área poder mensurar o desgaste. Então, assim, se for possível falar com um profissional, na minha opinião, é o ideal. Se não for possível, divida com alguém, colega, o que está acontecendo, peça ajuda, peça opinião, divida o que você está sentindo, os momentos que você sente. E como uma terceira dica, eu acho que é muito válido isso que a gente falou, de assim, se permita, sabe? Ter o seu tempo, ter o seu descanso, como a Andresa falou, usar o seu TikTok ou qualquer outra coisa que você goste e que te dê prazer, mas te libere a mente. Então a gente tem que se permitir. É muito valioso, nem que seja... O ideal é mais de 1 hora por dia, né? Em momentos do dia, mas nem que seja 1 hora do dia que você pare, sei lá, na sua hora de almoço, você almoça vendo TikTok. Já é uma parada, né, daquele movimento. Então, acho que seria essas as minhas 3 dicas. Sim, E sem se sentir culpado, né? Faz a Sim. pausa sem se sentir culpado. Pode falar, Matheus, desculpa te interromper. Nada, era só para comentar isso mesmo, que às vezes a gente faz uma pausa ou desfoca do assunto e fica a culpa, né? Fica aquele sentimento lá no fundo, você sabe que tem lá uma vozinha falando, poxa, você podia estar fazendo X, Y, Z, mas você não está fazendo. Sim. Então, talvez lembrar do porquê que você está fazendo. Eu preciso disso aqui, porque vai me ajudar na minha saúde mental, porque eu preciso dar uma pausa, eu preciso descansar, eu preciso sair desse ambiente. Isso me faz bem, lembrar desses motivos e não ficar focando no que você poderia estar fazendo. Sim. A minha dica também defina um momento de pausa, sabe? No seu dia, assim, tem que ter exemplificando. Eu gosto muito de ter um dos meus momentos de pausa quase que no meio do dia, que é o meu horário de almoço. Então, por exemplo, esse horário para mim é sagrado. Se você falar comigo assim, nossa, preciso muito marcar uma reunião 12:30. Aí eu olho e falo, tá, tudo bem, posso almoçar de 12:30 a 1:30. Vou ter 1 hora para almoçar. Mas ter a minha hora completa de almoço, para mim, é igual aquele meme, mó paz, sabe? É mó paz. O meu marido fala que quando eu tô almoçando, eu fico rindo, assim. Parece muito louco isso, né? Mas eu almoço, eu fico assim, gente, que paz. Eu não tô pensando em mais nada, é só eu e o meu almoço. Inclusive, eu não gosto nem que conversem comigo no meu momento de almoço, que é o meu momento. Então, eu falo, defina esses momentos para você, sabe? Assim, seja no almoço. O meu horário de almoço é o momento que eu tô aqui apreciando a minha comida. Então, eu como. Se eu tiver que comer em 59 minutos, eu vou comer em 59 minutos, porque para mim, o prazer é estar ali almoçando. Então, tira da cabeça essa ideia de que tem que ser momentos longos. Nossa, eu preciso viajar para descansar. Ai, nossa, mas eu preciso muito passar, sei lá, 1 semana de férias para conseguir descansar minha cabeça. Todo mundo precisa. É incrível passar 1 semana de férias, mas você pode descansar aos poucos no seu dia a dia. Para que quando você tirar férias, você curta e não esteja tirando férias porque surtou. É muito nesse aspecto. E aí, rapidinho, só quero exemplificar o que eu trouxe do post-it, caso todo mundo não tenha entendido, escrevi aqui no guardanapo, tá? Por exemplo, aqui está o sim e aqui está o não. Então, quando a Stephanie me pede algo, Andresa, pode, né, me responder 10 horas da noite? Falo com ela, sim. E aí o não está virado para mim. Quer dizer que eu estou dizendo não para mim mesma. No momento que eu falo, então, Stephanie, desculpa, eu não posso. Eu digo não para ela, o sim está virado para mim. Eu estou enxergando o sim, eu falo, olha, isso está sendo mais importante para mim nesse momento. Então, pensar nesse aspecto. E ter esse post-it, renova ele a cada semana, faz muito sentido, tá? Faz muito você pensar quando vai tomar decisões. Então,
essa é a minha dica, né? O post-it, e a dica também do separar um momento para você, né? Um momento para que você possa descansar, e pode ser até aí no meio do dia que você para um pouquinho e vai fazer suas coisas. Uma dica que eu daria seria perceber qual é a origem do estresse. O que está acontecendo? Parar para perceber isso. Ah, é porque eu estou fazendo muita hora extra? Por que você está fazendo muita hora extra? Tá sendo cobrado isso de você ou isso é uma cobrança que vem sua? Porque tem muita gente que tem não tem uma cobrança da gestão de entrega, mas ela tem uma cobrança própria de eu me comprometi com isso, eu vou entregar. Você consegue conversar isso com alguém? Consegue negociar esse prazo com a gestão? Já tentou fazer isso? O motivo do estresse é alguma outra coisa? Pode ser a pandemia, pode ser alguma situação em casa que está gravando no trabalho. Assim, vale perceber o que está causando isso em você. E tentar resolver essa situação, para não ficar só remediando também. Ah, eu estou ficando muito estressado no trabalho, vou ver Netflix para desestressar. Mas todo dia o estresse continua, porque você não está tipo, atacando a fonte do estresse, não vai dar certo uma hora. Então, vale identificar o que está acontecendo. Ah, é porque não estou sendo reconhecido, é porque estou tentando fazer alguma coisa, não está dando certo, e tentar negociar, e tentar remediar a raiz do problema, tentar resolver isso. Seja conversando com colegas de trabalho, com o gestor, vendo com a empresa, RH, se não der, mudar de emprego, se for o caso, procurar uma outra oportunidade de trabalho. E se atentar ao que a pessoa está assistindo também, né, Matheus? Porque às vezes a pessoa está estressada com o trabalho e aí ela vai assistir uma série em que a pessoa da série é quase ela, né? Está sendo ali oprimida no trabalho, também está estressada, ou ela, né, sei lá, faz planilha o dia todo, vai assistir um documentário do mercado financeiro. Eu, por exemplo, que falo sempre de diversidade, aí vou assistir um filme falando sobre os impactos do racismo. Não dá, gente. Você tem que fugir um pouco disso para que você consiga se divertir, sem trazer para sua realidade. Então, se tiver que assistir, sei lá, Dora Aventureira, faça isso, mas assista coisas diferentes do seu contexto, né? Porque senão não dá. Acho que tem uma coisa que vocês tocaram no assunto e eu acho que eu, pelo menos, vejo muito no meu feed lá do LinkedIn, de gestor. A partir do momento que você tem um gestor que não é, digamos, muito bom, que te faz ficar estressado, que te faz... que tem uma cobrança muito grande e afeta tua saúde mental. E não só isso, mas tem aquele gestor que acaba te trapaceando, né? Acho que todo mundo, quando entra em uma empresa, a primeira coisa que você vai pensar é numa gestão de carreiras, na sua carreira em si, em como você vai melhorar e melhorar, tipo, conseguir outras vagas também e tal. E, enfim, eu acho que a gente sempre quer melhorar e conseguir uma vaga dos seus sonhos, né? É o que todo mundo almeja. Eu queria saber, então, que tipo de problema que vocês tiveram, tanto com o gestor de vocês, tanto na empresa de vocês. Pode ser de passadas, claro, para não dar algum trabalho aqui, para não dar algum problema, mas histórias de gestores que te assustam, que te deram alguns pesadelos à noite. Eu acho que é muito comum, né? Esse tipo de história. Vocês têm alguma coisa aí para contar? Bom, deixa eu trazer aqui, então. Bom, não algum gestor que, assim, que me arrepia. Ah, não, tive sim, tive uma gestora que me arrepiava, assim, no aspecto de achar que todas as entregas, né, eram unicamente incríveis porque nós tínhamos ela no time, né?
ela tinha uma autoestima que, de verdade, invejável. Eu falava, caraca, eu quero essa autoestima para mim, assim. Era uma pessoa que ela trazia muito a valorização do trabalho dela, e isso despertava uma síndrome de impostora muito grande no time, no aspecto de o que a gente está fazendo aqui, então, se ela é autossuficiente. E isso tem muito a ver com saúde mental. Assim, eu me lembro de vezes que eu pensei seriamente em falar com ela assim: Amanda, sua terapia está em dia? Porque se não tiver, a gente vai fazer uma vaquinha para pagar, porque ninguém está te suportando, assim, né? A forma que você fala, a soberba, né? Como que você lida com as pessoas. Então, atualmente não tenho, mas já tive essa gestora que foi bem pesadelo assim na minha vida. E eu tenho certeza que se eu tivesse tido ela no contexto da pandemia, eu não tinha sobrevivido a um não burnout. Com certeza eu teria tido burnout, porque ela era uma pessoa assim completamente fora, sabe, das gestões que eu entendo como gestoras inclusivas, gestoras que pensam ali na pessoa como indivíduo e não como um todo. Isso minava muito o time, né? Porque era um aspecto de cada pessoa do time queria mostrar para ela que também tinha valor. E aí o time começava a competir entre si e ela trazendo sempre aqueles insumos de que ela era melhor. Então, isso era bem horrível, assim. Era um aspecto muito dificultador. Espero que não tenha ninguém aí com uma liderança desse tipo. Você tocou num ponto, né, que a gente faz terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia. E por É isso seria verdade. terapia. Sim, com certeza. No meu caso, eu tive uma liderança alguns anos atrás, quando eu era de TI, que eu me sentia constantemente numa inquisição. Então, tinha algum erro, né, operacional, alguém tinha cometido, quando eu era executiva de conta, né? Tinha algum erro operacional, o cliente trazia o problema e a gente era responsável por entender com a pessoa, com a liderança da pessoa e verificar a melhor forma de responder para o cliente. E ele era acima de mim nesse trabalho que a gente executava juntos, né, como uma dupla. E eu era responsável por ir no time, entender o que tinha acontecido, e aí, junto com ele, a gente formulava melhor. E eu me sentia numa inquisição. Então, assim, ele perguntava várias coisas de formas diferentes para eu me contradizer. Então, assim, eu ficava muito tensa, eu ficava estressada, porque, assim, ele dava a entender que assim, eu estava mentindo para ele. E eu falava para ele, falava, cara, a gente está no mesmo time, a gente está do mesmo lado, a gente tá todo mundo tentando melhorar. Se o erro aconteceu, vamos entender o porquê que a pessoa errou, para a gente ver como que a gente pode, vamos ver a melhoria aí, né? Mas era uma inquisição, assim, era muito difícil, era muito desmotivador. E ao mesmo tempo, como tinha o time, eu ficava na posição de tentar filtrar para não chegar no time. Então eu queria ser super heroína ali, de ter que aguentá-lo e o time não saber de nada do que estava acontecendo. E eu tive crises assim na época fortíssimas, assim, de vezes não querer sair de casa para trabalhar, porque eu achava que eu ia surtar, que eu ia gritar, que eu ia chorar, que eu ia esmurrar uma parede, iam falar, nossa, olha ela, que louca, descontrolada, nossa, ou tá de TPM, maluca. Então, assim, foi muito tempo, né? Eu fiquei passando por isso uns 3 anos, até que eu pedi ajuda. Foi numa mentoria que eu fiz, foi muito legal na minha vida, assim, para poder levar isso para frente e ter a visão completa de que aquilo não era o modelo correto, que aquilo estava errado e que eu tinha que buscar ajuda, que eu tinha que até em alguns momentos denunciar aquilo, porque chegava a ser abusivo, né? Mas foi muito difícil para mim, evoluí muito, acho que muito do não que eu falo hoje é por conta do sofrimento que eu tive anos atrás.
E por 3 anos, né? Então, com certeza, como a Deza falou, se eu tivesse com essa liderança na pandemia, eu não sei o que seria de mim. Acho que eu ia estar na base do remédio e... Nossa, não sei. Foi bem complicado. Eu já tive uma gestão indireta, digamos assim, gestor do gestor, que é responsável por um grande grupo de pessoas. E ele fazia muito isso de alta cobrança em todo mundo da área de tecnologia. Então, tudo era para ontem, tudo era urgente. Hora extra, não tem problema, vamos fazer. A gente faz uma força aqui, faz uma força-tarefa, que todo mundo junto. Olha que linda essa força, esse trabalho em equipe que estamos todos aqui fazendo e a gente vai conseguir fazer isso funcionar. Nunca dava para negociar prazo. E assim, você percebia que a pessoa sabia exatamente com quem que ela tinha que falar. Algumas pessoas, ela sabia que não ia na dela, então ela nem tentava. Mas ela sabia exatamente em quem que ela tinha que falar para ir, para fazer ela fazer o que ela queria. Então ela sabia para quem ela tinha que pedir o favor, a hora extra, para vir trabalhar no sábado, porque ela sabia que a pessoa era muito mais propensa a aceitar, a dizer não, a não dizer não, né? E assim, conheço amigos que passaram mal com isso. Interessante uma coisa que até a Stephanie acabou comentando sobre crises e assédio, porque a gente tá numa atualidade que a gente vê muito isso nas mídias sociais. Antes não era tão falado, porque é lógico que a maioria das pessoas tem medo da repercussão que isso vai levar, tem medo de perder o emprego, tem medo de ser mal falado, tem medo de ser a louca ou o louco, ou a pessoa barraqueira, né? E hoje em dia a gente vê muitas ocasiões como essa de assédio, né? Mais recentemente a gente teve aquele caso da empresa que tinha a sala da sarrada. Então, tipo, eu acho que a pergunta é bem assim, como que vocês veem como uma solução boa, seja que vocês já existem assim na empresa de vocês, ou que vocês sonham em implementar, mas algum tipo de solução para evitar esse tipo de assédio mesmo. O que vocês também deixam como dica para pessoas que estão sendo vítima de assédio, seja assédio físico, seja assédio verbal, seja racismo, capacitismo, preconceito. O que vocês acham disso? Primeiro ponto é levar informação para todos os níveis da empresa. Então, todo mundo tem que saber o que é, o que não é, porque muitas vezes fica muito na cultura do medo, né? Tudo não, calma, fazer uma cobrança de algo num prazo dessa forma não é assédio. Agora, você fazer dessa forma é um assédio moral. Então, assim, você levar o conhecimento para as pessoas da forma que o DNA da empresa, a cultura permitir, né? Então, tem várias formas de fazer isso, várias formas até muito criativas, com cases, exemplos, desenhos, para a pessoa se ver naquela situação. E eu acho que precisa haver, e a gente implementou isso e deu muito certo, instruir o gerente, os líderes, a reagirem quando eles presenciarem uma situação ou quando vier até eles, o que eles devem falar, porque muitas vezes o gestor ele não tem a resposta do que deve ser feito, ou muitas vezes é a visão daquela pessoa, você não pode assumir aquilo como uma verdade, porque podem ter outras 1000 coisas acontecendo, mas como você acolher corretamente uma pessoa que está sofrendo, né? Então, eu acho que é muito importante a empresa dar esse tipo de treinamento em todos os níveis, oferecer canais de escuta, porque se a gente também centraliza tudo no gestor, na gestora, muitas vezes é essa pessoa que está praticando o assédio. Então, quais são os outros canais alternativos que eu tenho na empresa? Porque muitas pessoas, quando isso acontece, principalmente quando é uma pessoa praticando imposição de poder, que é o que acontece na maioria das vezes,
na hora a gente pensa, vou perder meu emprego, vou aguentar aqui quietinho, uma hora vai passar, ou é loucura da minha cabeça, é eu que estou fazendo drama, pandemia, eu tô com o emocional à flor da pele, não é nada, a gente tende a negar, né? Mas é importante que a empresa fale, não, se você não está bem, isso é um problema nosso. E onde você vai, né? Então, é algo que, felizmente, foi o meu primeiro desafio em RH, 3 anos atrás. É algo muito difícil, é algo muito polêmico para se falar, tem que ter muito cuidado, mas assim... É maravilhoso ver as pessoas com a informação e depois procurando, falando, eu vi uma situação de racismo, eu vi uma situação de assédio, ou tem um colega que está sofrendo e eu não sei o que está acontecendo, mas eu vejo a pessoa sofrendo, eu quero ajudar. Então, assim, existem N formas, né? E é importante que esteja claro para todo mundo onde ir e o que fazer, né? Ou às vezes não vai em nenhum lugar, mas você se posicionar. Olha, isso não está certo com a cultura da empresa, o que você está falando não é respeitoso. Então, muitas vezes empoderar a pessoa para falar, ou eu não gosto que você me chame assim, por favor, não direcione a palavra assim dessa forma para mim, porque eu me sinto desrespeitada, já gera, né, uma mudança no comportamento das pessoas, no meu ponto de vista. Boa, eu acho que a Esther falou, sim, incrivelmente, muitas coisas que eu tenho também em mente, né, do que fazem sentido nesse cenário. Eu enxergo a saúde mental nas empresas muito como a diversidade e inclusão. A diversidade não anda sem a inclusão, e você não pode falar que a sua empresa tem saúde mental se você não ensina as suas pessoas o que é isso. Então, entra muito nesse aspecto de treinar, de falar sobre, de dizer como acontece, como não acontece, e de empoderar as pessoas para que elas falem caso isso aconteça. Então, eu acho que o principal valor de uma empresa, pensando no aspecto até mesmo social, de empoderamento, quando a gente deixa claro para as pessoas que estão ali que elas estarem ali não é um favor, porque esse lugar de favor causa um medo muito grande e faz com que as pessoas não falem, né? E isso é muito preocupante. Então, antes, né, a Stephanie vai lembrar, a gente contratava o profissional. Eu contratei a Milena. Então, a Milena vem aqui na minha empresa, o programa vai embora. Agora, você contratou um combo. Você contrata a pessoa com os problemas, com a família e com todas as emoções. Se você contrata uma mulher e ela, felizmente, teve um filho estando na sua empresa, você é responsável por fornecer benefícios que também abrangem esse filho. Você é responsável por oferecer um plano de saúde que vai abranger essa mulher. Você é responsável por dar qualidade de vida para um desenvolvedor que está ali na sua empresa. Então, há muito tempo que você contratava só o trabalho. Hoje você contrata a pessoa. E com isso vem toda a responsabilidade de cuidar dessa pessoa também. Então, o cuidar também é isso. É fornecer essa informação, queira ela ou não. Ah, não quero falar sobre saúde mental. Ah, não quero saber sobre assédio. Vai saber se... Voltaram? Voltamos. Acho que cortou aí o final, não sei se foi você ou a minha internet. A minha... Mas é uma cortadinha. Eu creio que foi a minha que caiu, mas concluindo, quando a gente pensa no aspecto de a pessoa não quer aprender sobre o que é assédio, né? Igual a Stephanie falou, a gente precisa criar ambientes seguros e tal. E aí a gente tem um gestor ali muito problemático, ele não quer aprender sobre o que é assédio, sobre o que é ambiente seguro. Isso não é uma escolha dele. Isso é uma coisa que tem que vir da empresa, de falar, olha, eu não estou te perguntando se você quer, isso é obrigatório, vai contra os nossos valores você não aprender isso. Então, trazer a cultura
do assédio e até mesmo da saúde mental, não como algo esporádico, mas como algo que faz parte da empresa, sabe? Eu acho que as pessoas erram muito quando elas falam disso uma vez ou outra. E elas precisam entender que isso está enraizado ali na cultura da empresa. Então, é falar e empoderar as pessoas. Já falaram muito bem sobre isso, mas assim, eu acho que vale pensar. Primeiro, esse assédio que você sofreu, ele é um crime? Se ele for um crime, você tem que falar com o RH. Primeiro ponto, eu acho que seria esse, tentar procurar ajuda e tocar isso pra frente. Mas, assim, esse assédio que você sofreu é assédio mais, sei lá, moral, assim, questão de sobrecarga de trabalho, esse exemplo que eu dei antes aqui, da pessoa que fica lá te persuadindo a querer que você trabalhe a mais toda hora, fazer muita hora extra, vir todo final de semana. Acho que vale avaliar o que é, porque, assim, nem tudo a gente consegue nem sempre a gente consegue ter um canal confiável sobre isso na empresa. Assim, dentro desse dataset que eu fiz essa pesquisa, esse levantamento de dados, uma das perguntas é sobre se você se sentiria seguro para trazer o tema de saúde mental, por exemplo, dentro da sua empresa, com seu gestor ou com um amigo seu. E a maioria das respostas é não. As pessoas não se sentem, de maneira geral, seguras para poder falar sobre isso. E assim, acho que pode ser duas situações. Ou você vai ser a primeira pessoa a começar a falar sobre isso dentro da empresa, ou você leva essa questão para o RH e tenta puxar isso da empresa, assim. Porque isso também é interesse da própria empresa, porque a saúde mental, esses problemas que a gente sofre, afetam a gente na nossa produtividade no trabalho. Então, quantas vezes que a gente está num dia esgotado, quem tem algum problema de saúde mental, quem é mais ansioso, por exemplo, quantos dias que a gente não está mais gatilhado, mais esgotado, que a gente não consegue produzir direito no trabalho? A gente podia estar produzindo melhor, é interesse da empresa também, isso, a questão de saúde mental. E a Andresa falou muito sobre diversidade nas empresas, né? É um tema que eu falo bastante e já falei bastante muito no próprio TDC. A gente vê esse aumento também das empresas querendo buscar essa diversidade de organizações e comitês e grupos de afinidade sendo criados, grupos de DI, né, diversidade e inclusão nas próprias empresas sendo criados que antes não haviam, workshops sendo feitos, e isso eu acredito que é muito comum, principalmente em empresas maiores, né? A gente tem essa cultura de educar as pessoas mesmo, falar como é que porque muitas vezes, e eu falo assim, pensando já em pessoas com deficiência, tem muita gente que não sabe como ajudar, como apoiar também uma pessoa do time que tem uma certa deficiência ou que tenha uma diferença e não sabe como fazer esse apoio, como fornecer esse apoio. Eu queria saber um pouquinho, principalmente da Stephanie e da Andresa, que estão mais na RH aí, como está sendo feita na empresa de vocês esse apoio à diversidade, como está sendo feita essa inclusão. Se vocês estão pensando em formas diferentes, se vocês estão pensando, talvez, em grupos diferentes, como é que também está sendo feito, né? Porque normalmente a gente tem grupos de pessoas com deficiência, nós temos grupos raciais, nós temos grupos de pessoas mais velhas, né? De maior idade. E como está sendo feito aí na empresa de vocês? Bom, aqui na CIT nós temos os grupos de afinidade, de ação e os grupos de conversa. Então, cada grupo, e isso dentro da mesma
questão diversa. Então, por exemplo, o grupo de diversidade racial, ele tem o grupo de afinidade, o grupo de ação e o grupo de conversa. Cada grupo desse, ele tem um intuito, e tem também os grupos de recrutamento. Então, dentro desses grupos, o grupo de ação é o grupo que ele cuida dos problemas corporativos, então, questões de carreira, todas as questões relacionadas a isso, né? Uma pessoa preta entrou, mas ela não está sentindo que a carreira é preparada para ela. Então, a gente vai tentar olhar isso com mais carinho, vai tentar olhar ali uma denúncia, sei lá, seja de assédio, uma denúncia que chega ali pelos canais. Então, a gente tem essa função atuando ali de forma corporativa. Tem os grupos de ações, né? Então, os grupos responsáveis, né, por essas ações que a gente tem ali, seja de engajamento, seja ação externa, e o grupo de conversa, né, que é para manter a manutenção ali dentro da comunidade. Quando a gente pensa em PCDs, mulheres e tudo, para cada grupo específico tem a inclusão desses grupos. Então, por exemplo, para mulheres, né, a licença maternidade estendida e aí alguns outros benefícios, para pessoas trans, né, então a retificação do nome. Então, a gente tem todo esse processo ali de tentar incluir essas pessoas. Como eu falo, da CIT e de qualquer outra empresa que eu estarei, tá, gente? Nós não somos perfeitos, porque nós somos o retrato da sociedade brasileira e nós estamos evoluindo a cada dia. Então, hoje a gente tem muita ação legal aqui, muita coisa boa que a gente tem feito para tentar reparar historicamente, contribuir de forma social com o todo. Mas temos muito a evoluir ainda. Então, hoje aqui nós temos programas de inclusão aí para pessoas pretas, temos vagas direcionadas, o nosso programa de estágio mesmo tiveram muitas vagas direcionadas, mas não só isso, né? Porque a gente entende que essas pessoas elas não precisam estar ali só na base, elas devem estar em posições de liderança também, e ações do dia a dia, né? Então, como o education constante do time, então sempre com aquelas palestras, né, explicando o que são os termos capacitistas, por que não usar, o que são termos racistas, né, que foi até o tema da minha palestra ontem, trazer isso para as pessoas muito com o intuito informativo, educativo, sabe? Fazendo ali o letramento racial, o letramento diverso. Então, a gente está avançando muito nessas pautas, é um pouquinho do que a gente tem feito. Na IBM, a gente também tem os grupos de afinidade. Temos os de pessoas com deficiência, mulheres, afro, LGBT+, e o mais novo é o de neurodiversidade. O interessante é que esses grupos eles são formados pelos funcionários que se identificam com aquele tema ou querem aprender mais sobre aquele tema. E são feitos eventos, grupos de conversa, estudos, em que os próprios funcionários lideram e o RH dá esse apoio. Dentro de RH, nós temos também metas, nós temos responsáveis de diversidade e inclusão nos times. Então, por exemplo, em Talent Acquisition, no time de recrutamento, a gente tem 2 pessoas nesse time que são os advisors das políticas de diversidade e inclusão. Os gerentes, eles são desafiados a realizarem inclusão, faz muito parte do DNA da IBM, a inclusão, e algo que eu me orgulho muito, que é a frente que eu trabalho hoje, né, que é na frente da inclusão de pessoas com deficiência, é que a gente não segue, a gente não tem um modelo de vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Então, a gente avalia as pessoas pelos conhecimentos dela e indica a pessoa por seus para a vaga. Então, eu jamais falaria, por exemplo, para um gerente, olha, esse é o candidato João e ele é PCD. A gente não faz isso, a não ser que seja uma deficiência que exija alguma acessibilidade. Então, por exemplo, a gente vai ter um intérprete de Libras na entrevista,
a gente avisa o gerente. Se o gerente tem alguma dúvida, a gente educa o gerente, né, como se comunicar. Algumas pessoas têm essa dúvida. Mas a gente não gosta de rotular o candidato, não é uma prática rotular o candidato pela deficiência dele, a gente seleciona pela capacidade. E temos muito orgulho disso, isso reflete muito também nos nossos quase 500 profissionais com deficiência, né, que temos na IBM. E um outro ponto também que tem sido muito desafiador, até pela sua pergunta, Milena, é como fazer a inclusão no modelo home office. Porque nós nos orgulhamos muito de prover toda a acomodação necessária para a pessoa com deficiência, e essa acomodação ela precisa estar na casa da pessoa. Então, foi uma logística que até hoje a gente encontra dificuldades, né? Porque a gente precisa trabalhar com vários fornecedores e entrega, a gente sabe que as coisas demoram, né? O tempo das pessoas é diferente do nosso tempo, e é algo que, assim, é um desafio, continua sendo, como a Andresa falou, nós também não somos perfeitos, somos muito grandes, né? Então, existem falhas, existem pontos para aprendizado, mas eu tenho muito orgulho do que a gente já faz e vejo refletir bastante no depoimento dos funcionários que a gente contrata na empresa. Estou vendo até uma carinha conhecida aqui do Fábio. Oi, Stephanie, eu ia falar Oi. exatamente isso. Eu passo isso e assino o que tu acabou de dizer. Inclusive, o tema da palestra que vai vir a seguir, né, entra bem de frente com relação a isso. Fica o convite se tu quiser ficar comigo, tá? Desafio no mercado de trabalho, a gente vai falar bem sobre isso, a parte de RH também. Fica o convite, tá? Se ficar, Tá bom. seria muito bom ter você. Obrigada. É isso aí, pessoal. Bom, eu agradeço aí, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas eu acho que foi uma conversa bem produtiva, né? Eu acho que deu para todo mundo entender um pouquinho mais e até simpatizar, porque é uma coisa que todo mundo está passando durante esse período de pandemia. Queria super agradecer pela presença seguida, né, por 2 dias aí nesse painel maravilhoso. Foi ótimo estar aqui com vocês. Inclusive, a minha apresentação de ontem, estava muita gente me cobrando. Eu postei ela lá no LinkedIn, então todo mundo tem acesso, né? Quiser entrar lá no perfil. E se quiserem continuar esse papo, essa conversa, bora falar sobre. Estou no LinkedIn como Andresa Maia. E vai ser ótimo, né, conversar com vocês. E foi muito bom estar aqui. Aprendi muito com a Stephanie, com o Matheus. Foi ótimo. Também queria agradecer o convite. Foi um clima muito bom, assim, de troca, às vezes alguns assuntos polêmicos, mas um ambiente bem, assim, confortável para a gente dividir as situações. Então, fiquei muito feliz com o convite e honrada de estar aqui. Obrigada. E parabéns pelo evento. Bem, obrigado também. Queria agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, por trazer esse assunto à tona e por aprender um pouco mais com todo mundo aqui, conhecer todo mundo aí. Deixei meu contato aí do LinkedIn no chat, então se alguém quiser adicionar e conversar mais sobre isso, sobre outra coisa, é só chegar. Obrigado, pessoal. Obrigada também, viu? Muito obrigada mesmo por toda a participação de vocês. A Milena também por ter conduzido aí. Obrigada.